Boa noite todo mundo, como estamos? Eu tô aqui, cansada. Ai, gente, tô bem cansada. Eu nem estava pensando em fazer vídeo ontem nem hoje, porque eu estava muito cansada, mas o Senhor é incrível, o eterno é. Ai, meu Deus. Aí eu estava lá embaixo, depois de um dia bem complicado, bem trabalhoso, decorando a casa para o Natal. Como a minha casa é bem grande, são 3 dias para eu terminar tudo. E assim mesmo, ainda fica faltando uns pouquinhos que a gente vai fazendo aqui e ali depois, né? Mas o grosso mesmo da decoração são 3 dias. Ainda não terminei, já foram 2 dias. Comecei sábado, foi sábado, hoje. Amanhã ainda tenho algumas coisas que ainda não foram feitas que eu tenho que terminar. Então, ontem eu trabalhei comecei de manhã, fui até às 9 da noite. Hoje nós começamos de novo de manhã e fui até às 6 da tarde. Agora, amanhã vai ser, não vou ter tanto tempo amanhã, porque amanhã eu tenho a, a, a gente chama charity aqui, que é um tipo de um serviço comunitário que eu faço. Amanhã de manhã eu tenho esse serviço comunitário que vai até às 2 da tarde. Então, eu não vou ficar até às 2, mas eu vou para lá às 10 da manhã e volto só depois da 1 hora, umas 3 horas eu fico lá nesse ajudando, né? Então, amanhã o meu dia já vai cortar pela metade, porque 3 horas da tarde já escurece aqui. Então, tudo que você tem que fazer, você tem que fazer até às 3 horas da tarde. O dia amanhece às 8 da manhã, 9 horas aí que está claro mesmo. Então, das 9 da manhã até às 3 da tarde é o tempo que você tem. Não tem mais do que isso, de claridade. Então, é puxado. Então, amanhã eu vou terminar, se Deus quiser, amanhã eu termino a decoração da casa. Aí, então, como eu não estava pensando em fazer o vídeo, porque eu estava muito cansada, mas aí, quando eu estava lá embaixo, antes de subir para o meu quarto, eu enfiei a mão no bolso do casaco que eu uso. Sabe essa estrelinha aqui, ó, que fica pendurada aqui? Pois é. Ela apareceu no meu bolso. Vocês veem que ela fica pendurada o tempo todo. Eu não tiro daqui. Como é que ela saiu daqui e foi para o meu bolso do casaco? Quando eu meti a mão, que eu peguei, falei, que é isso no meu bolso? Que eu puxei, que eu olhei, eu falei, ai, Jesus. É o Senhor falando, Miriam, é o seu compromisso. Vai fazer o vídeo. Gente, o Senhor tem um propósito nisso. Eu não sei quem que está esperando, mas o Senhor tem um propósito nisso. Aí, eu subi, tomei banho, descansei um pouquinho. Aí estou mexendo ali na internet, no meu computador, e aí estou olhando as coisas. Eu tinha até passado. Gente, eu realmente não estava assim emocionalmente preparada para fazer um vídeo, que eu estou bem cansada. Mas aí eu estava olhando ali na internet, apareceu um dos meus vídeos, assim, ó, puf, na cara da Miriam. Aí eu falei, ai, Senhor, obrigada. De novo, o Eterno falou assim, Miriam, tem um compromisso. Gente, quando a gente faz um compromisso com o Eterno, não tem escape, não. Tá vendo? 2 sinais que ele me mostrou. Aí eu levantei e falei, não, agora eu vou fazer o vídeo agora, Senhor. Agora eu faço o vídeo. Eu coloquei até essa coisa azul aqui, bem bonita, para me lembrar que o azul é uma cor muito positiva, né, gente? Vocês sabem disso, uma cor bem positiva, uma cor de céu, uma cor de mar, uma cor de rios maravilhosos que tem no Canadá, né? Tem essa cor azul, assim, as águas. Então, é uma cor que inspira a gente, uma cor que dá vida, que dá esperança.
que faz cura também, né? Aí eu falei, não, vou colocar um chale azul aqui, em cima dessa roupa que eu estou usando, tá? Para me lembrar que o eterno é quem manda. O céu é quem manda, viu, gente? O céu é quem manda. Então, hoje vamos ler o capítulo 16 do livro de Levíticos. E esse capítulo fala sobre aquele dia que eu fiz. Lembro do jejum que eu fiz, de 24 horas, 25 horas, na verdade? É esse capítulo de hoje, Yom Kippur, o dia do atonement, o dia da expiação. Aqui, nesse capítulo, o Senhor começa a dar as instruções das festas. E essa foi a primeira festa que ele... Tão importante essa festa é que foi a primeira que o Senhor falou com Moisés para falar para o povo. O dia da expiação. Um dia específico em que o sacerdote, ou o sumo sacerdote, entrava no Santos dos Santos. Era o único dia que o sacerdote tinha autorização de entrar no Santo dos Santos. Ele não podia entrar todos os dias, não entrava-se todos os dias, o Santo dos Santos era fechado, as cortinas ficavam fechadas, ninguém entrava no Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança, ninguém entrava ali o ano inteirinho, só um dia do ano era possível que o sumo sacerdote ou sacerdote entrasse dentro do Santo dos Santos para fazer expiação por todo o povo. O dia da expiação. E aí, lembra que eu já falei até para vocês, quando eu falei sobre o Yom Kippur, eu falei para vocês como é que o sacerdote fazia, lembra? O sacerdote, ele entrava com um incensário, era a única coisa que entrava dentro do Santo dos Santos, era o incensário, o incenso. E aí, quando ele entrava ali, a primeira coisa, o sacerdote entrava lá com uma corda amarrada na perna, com os sininhos, né, que ele tinha que usar na roupa, porque o barulho eles iam ouvir lá de fora. Se o barulho cessasse por muito tempo, por mais de meia hora, se não houvesse barulho nenhum, eles achavam o Senhor matou o sacerdote. Porque aconteceu, gente, do sacerdote entrar dentro dos Santos dos Santos em pecado e morrer. O dia da expiação era o dia mais sério, até hoje é o dia mais sério em Jerusalém, Israel. Para Israel, o dia mais sério, a festa mais séria, que todo judeu, mesmo que ele não seja religioso, ele vai para a sinagoga, ele vai para as salas de reuniões, ele vai, porque ele sabe que esse dia é o mais sério, é o dia da expiação, o dia de confessar os seus pecados, para que o seu nome seja incluído no livro da vida. Não da vida perpétua, gente, da vida daquele ano. Senhor, me inclua no teu livro, no livro da vida, para mais um ano. Israel não pensa muito daqui 100, 200 anos em termos espirituais, porque se ele for daqui desse Yom Kippur, que foi outro dia atrás, até o próximo Yom Kippur, e ele estiver vivo, ele vai agradecer ao Eterno por estar vivo, vai pedir perdão por todas as faltas cometidas nesse período e vai pedir para mais um ano. Ele vai assim, one day at a time, lembra? Um dia depois do outro, ó Senhor Jesus, é o que eu te peço. Não vamos ficar pedindo para daqui 100 anos, para 10 anos, não. Vamos pedir para esse ano, para o próximo dia, para amanhã. Se amanhã eu estiver vivo, Senhor, que eu seja abençoada, que o Senhor esteja comigo, porque se o Senhor estiver comigo amanhã, no outro dia eu vou pedir a mesma coisa, e assim a gente vai caminhando e nós vamos chegar em Jerusalém dessa forma, na Jerusalém Celestial, né? Então, quando o sacerdote entrava lá,
O que ele fazia? Lembra que eu falei para vocês? Que ele pegava o incensário e aí ele ia incensando. E aí ele colocava a mão aqui, ó. Se ele visse a ponta do dedo, é porque ainda não estava suficiente. Ele continuava incensando. E olhava para o pé. Se ele enxergasse o pé e se ele chegasse na ponta daqui, ó, ainda não estava suficiente. Porque isso significava, eu não vou mais me ver. Eu estou agora pronto para ver o eterno. Ele desaparece. O sacerdote desaparecia naquela fumaça daquele incenso. E aí o Senhor podia falar com ele. Nós vamos lembrar de uma situação bem interessante já no Novo Testamento. O marido de Isabel, a prima de Maria, que era casada com um sacerdote. E eles não tinham filho. E naquele ano ele foi sorteado para ser o que entraria no Santo dos Santos para fazer essa expiação pelo povo. E aí quando ele entrou, fez todo o incensário e ele não via mais nada, ele só via o Senhor. Quando ele deixou de se ver para só ver o eterno, o Senhor apareceu para ele ali dentro e disse: a tua mulher vai ficar grávida e o filho que vai nascer dela vai ser especial e você vai colocar o nome dele de João. Aí ele estava tão assim que a mulher dele já era velha, ele já era velho. Ele falou, mas como é que a minha mulher velha vai e eu velho não ter um filho? Aí o anjo falou para ele? Que você duvidou do que eu estou te dizendo, você vai ficar mudo, você não vai conseguir falar nada. Agora você imagina, gente, um sacerdote que entra para fazer petição pelo povo, para fazer uma expiação pelo povo. E ele ouve a mensagem do Eterno, porque era para isso que ele estava, para saber se o Senhor tinha alguma coisa para falar para o povo. O Senhor não tinha nada para falar para o povo naquele momento. O Senhor tinha uma mensagem para ele, para o profeta, porque o Senhor que escolheu Zacarias para entrar dentro do Santo dos Santos aquele ano. Não foi aquele sorteamento, aquele tirar sorte para que caísse nele, foi pelo Senhor, pelo Eterno, porque o Eterno queria falar para Zacarias que ele seria pai de um menino e que ele se chamaria João. Quando ele saiu lá de dentro, ele estava mudo. O povo falou, mas você entrou para lá para saber o que o Eterno tem para falar para a gente, agora você sai de lá mudo. E ele só fazia gesto, só fazia gesto. Pareceu para mim, pareceu um anjo, falou comigo, mas agora não falo mais. Cortou minha garganta. E aí nasce João. E aí o anjo aparece para Maria e fala, Maria, a sua prima Isabel, na sua velhice ficou grávida. E aí Maria vai visitar Isabel, porque Maria, por certo, sabia do sonho de Isabel, de ser mãe. E aí quando ela chega lá para visitar Isabel, Isabel já estava já no quinto ou sexto mês de gravidez, o sexto, e Maria estava grávida também. E aí o menino pulou dentro do ventre. E aí Isabel tem aquela oração linda, bem-aventuradas tu, mulher. Esse dia de expiação foi que o Senhor falou com Zacarias e prometeu João Batista. Vamos ver? Capítulo 16 de Levíticos. O Senhor falou a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Senhor. Eles se aproximaram do Senhor, foram incensar dentro do Santo dos Santos sem autorização, não era o dia da expiação. Está vendo? Não era o dia da expiação. E eles entraram dentro para incensar 2, quando o Senhor falou que era 1. Você viu o tanto de erro que eles cometeram ali? Disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santíssimo lugar a qualquer hora, além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca.
para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Gente, imagina Zacarias em frente daquele propiciatório, depois de incensar e ficar sem enxergar nada, aí de repente aparece aquela nuvem no propiciatório e fala: João, Zacarias, você vai ter um filho. Essa visão. Deste modo, Arão entrará no santuário com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a sagrada túnica de linho. Olha, gente, tinha até uma túnica especial para entrar dentro do Santo dos Santos. Não era de qualquer forma. E a gente aparece diante do Senhor de qualquer forma. Tem gente aparecendo diante do Senhor de cueca, de biquíni, vestido aquelas roupas esquisitas, né? Vestirá ele a sagrada túnica de linho, terá os calções de linho sobre o corpo, cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Olha isso, para você entrar na presença do Eterno. E se cobrirá com uma mitra de linho. Então, estas são vestes sagradas. Por isso banhará o seu corpo na água e então as vestirá. Olha, ele tinha que tomar banho antes, vestir todas essas vestimentas, fazer os sacrifícios. Tudo isso Zacarias fez. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. 2 bodes pelo pecado e um para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Primeiro ele vai fazer uma oferta por ele, pelo profeta, pelo sacerdote e pela casa do sacerdote. Deve ter sido o que Zacarias fez por ele e pela esposa, porque ele não tinha filhos. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à entrada da tenda da congregação. Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. O bode emissário era aquele bode que ele levaria o pecado do povo. Vamos lá, vamos por etapas. Arão fará chegar o bode sobre o qual cairá sorte pelo Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode escolhido por sorte como bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer com ele expiação a fim de ser enviado ao deserto como bode emissário. Interessante isso, né? Esse bode não ia morrer. Coitado desse bode. Sabe por quê? Porque ele levaria o pecado de todo mundo. O bode. Esse bode não morre. Ele é solto no deserto. Ele vai morrer lá no deserto, com todos esses pecados no corpo dele. Arão trará o novilho da oferta pelo seu próprio pecado e fará expiação por si pela sua casa e imolará o novilho da oferta pelo seu próprio pecado. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor e tomará 2 punhados de incenso aromático moído e levará tudo para detrás do véu. É aquilo que eu falei para vocês. Vai incensando. Enquanto não desaparecer você, não está na hora de chegar diante do propiciatório. Porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho para que não morra. É uma nuvem. Todo aquele incenso, toda aquela fumaça ia cobrir o sacerdote, ia cobrir o propiciatório e encher aquilo de fumaça.
Hoje a gente não pode nem fazer isso na nossa casa, né? Porque aí, sabe aquele negócio de incêndio que começa ui, ui, ui. É, dentro do Santo dos Santos não pode ter essa maquininha, não. Tomará do sangue do novilho e com seu dedo espargirá sobre a tomará o sangue do novilho e com seu dedo espargirá sobre a frente oriental do propiciatório e perante o propiciatório espargirá 7 vezes o sangue com seu dedo. Depois disso é que imolará o bode da oferta pelo pecado do povo e trará o seu sangue para detrás do véu, fará com seu sangue como fez com o sangue do novilho e o espargirá sobre. Nossa, aqui tá ruim por causa da lâmpada da luz. Sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Assim fará expiação pelo Santíssimo lugar por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas rebeliões, segundo todos os seus pecados. Procederá da mesma forma para com a tenda da congregação que está entre eles, no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação desde quando ele entrar para fazer propiciação no Santíssimo lugar até sair. Olha que interessante. Nenhum homem entrará na tenda da congregação desde quando ele entrar para fazer propiciação no Santíssimo lugar até sair. Tendo feito expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel, então sairá ao altar que está diante do Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue e do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao redor. Daquele sangue espargirá com seus dedos 7 vezes sobre o altar e o purificará das impurezas dos filhos de Israel e o santificará. Terminada a purificação do Santíssimo Lugar, da tenda da congregação e do altar, Arão trará o bode vivo. Então, antes do bode vivo, ele teria que fazer tudo aquilo tanto com o bode que ele sacrificou, como a ovelha que ele sacrificou. Ele entra no Santo dos Santos, faz aquela fumaçaiada toda, esparge o sangue do novilho, que é a oferta, né? A oferta pacífica, e depois é que ele sai para fora, para os santos. Lembra dos santos, onde ficava a candelabra e a mesa da propiciação com pão e tudo, aí ele santifica aquilo ali, santifica o altar também de sacrifício, e aí que ele pega o bode que ele vai mandar para o deserto. Terminada a purificação do Santíssimo Lugar, da tenda da congregação e do altar, Arão trará o bode vivo. Agora vocês imaginam, gente, quando aconteceu aquilo com Zacarias, que o Senhor falou para ele, ele tinha que fazer tudo isso depois, mudo. Ele tinha que fazer tudo isso mudo. Ele o Senhor falou, o anjo falou que ele ia ficar mudo, então ele fez aquilo tudo mudo, só fazia gesto para o povo, né, para ajudar ele. Porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas rebeldias, segundo todos os seus pecados, fazendo-os assim cair sobre a cabeça do bode. E o enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Então, depois de todo aquele sacrifício todo, depois que ele fizer a purificação, aí ele volta para fora, ele vai para o santo lugar, onde está o altar e onde está a mesa da propiciação, né, com os pães e a candelabra. Ali ele traz o bode em frente do altar, coloca as 2 mãos na cabeça do bode e aí começa a orar. Aí ele vai confessar todos os pecados. Gente, essas orações sobre os pecados demorava mais de 1 hora, viu? Porque ele tinha que falar todos, da ignorância, do medo, da rebeldia, do roubo, da prostituição, ele ia falando tudo.
da desobediência, da falta de fé, da incredulidade, é tudo, sabe? Pedindo perdão por tudo, tudo, todo, qualquer. Ele tinha que lembrar de todas as possíveis modos que a gente, né, vai contra a vontade do Eterno. Aquele que olhou para a mulher do outro e desejou, aquele que roubou ou que usou o bode o cavalo do amigo e não devolveu. Então, todos esses pecados ele tinha que falar. Olha aqui, ó. Depois, é, olha aqui, porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas rebeldias, segundo todos os seus pecados. Olha que oração longa. Fazendo-os assim cair sobre a cabeça do coitado do bode. E o enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso, um outro levita que levaria aquele bode e soltaria ele lá no deserto. Devia ser caminho de 2, 3 dias. O bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão entrará na tenda, o homem saiu com o bode, aí foi para lá, né? Aí 1, 2 dias que ele volta. Depois que Arão terminar a oração e que o bode sair, depois Arão entrará na tenda da congregação, despirá as vestes de linho que havia vestido antes de entrar no santíssimo lugar, e ali as deixará. Banhará o corpo em água no lugar santo e vestirá suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Depois que ele fizer todas essas coisas, aí é que ele vai sair e aí é que ele vai fazer, vai atender ao povo que vai vir trazer as ofertas, que vai vir trazer a ovelha para o sacrifício. Porque esse primeiro sacrifício era por todo mundo, não era individual, era por toda a congregação. Agora, depois que ele fizesse isso, aí ele ia vestir as vestes normais do sacerdócio dele, e aí ele poderia atender o povo e fazer o sacrifício que o povo ia trazer para ele, tá? Mas antes de fazer isso, ele tinha que tomar outro banho, para que não trouxesse a energia que ele pegou daquela oração pelo bode, né? Ele tinha que despir toda aquela veste, trocar de roupa, tomar o seu banho de limpeza, para depois atender o povo. Banhará o corpo com água no lugar santo e vestirá as suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. O homem que tiver soltado o bode emissário lavará suas vestes e banhará o corpo em água, depois entrará no arraial. Viu? Olha como é sério as nossas transgressões. É como se tivesse quando a gente peca, gente, é como se fosse uma nuvem escura. E aquele bode levou todas as nuvens escuras de todo mundo. E aquele rapaz que levou o bode também, antes de entrar no arraial, ele tinha que tomar banho e trocar de roupa. Olha como o pecado suja. Aí, depois do banho tomado e da roupa trocada, aí é que ele podia entrar no arraial. Mas o novilho da oferta pelo pecado e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi introduzido no santíssimo lugar para fazer expiação, serão levados para fora do arraial. As peles, a carne e o excremento serão queimados com fogo, fora do arraial. Eles não serão queimados dentro do altar de dentro, não. São queimados fora. Aquele que os queimar lavará, olha aí, de novo, gente, como é sério o dia da expiação. Aquele que queimar lavará suas vestes, banhará o corpo em água e depois entrará no arraial. O animal era levado todinho para fora, não era aproveitado nada dele.
porque era pelo pecado do povo. Então o bode vivo foi vivo levando todo o pecado, mas os que foram mortos também ali seriam levados para fora do arraial e seria queimado fora do arraial. Vocês pensam que é brincadeira? Para vocês verem como é que é precioso o sangue de Jesus que foi derramado por você e por mim. Ele substituiu isso aqui. Gente, como é sério isso? O sacrifício de Jesus naquela cruz substituiu tudo isso aqui. E nós não valorizamos o suficiente o que Jesus fez por você e por mim. Isso vos será estatuto perpétuo. Afligireis as vossas almas e nenhuma obra fareis. Nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. O dia da expiação, Yom Kippur, é um dia para todo mundo. Não é só para o judeu. Olha aqui. No sétimo, isso vos será por estatuto perpétuo, no sétimo mês, no 10 do mês, afligireis as vossas almas e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque neste dia faz-se a expiação por vós, para serdes purificados. Diante do Senhor sereis purificados de todos os vossos pecados. Será sábado de descanso para vós e afligireis as vossas almas, é estatuto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação, porá as vestes sagradas de linho, e fará expiação pelo santíssimo lugar, pela tenda da congregação e pelo altar, e pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez por ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. E Zacarias, o nosso Zacarias, pai de João Batista, fez tudo isso aqui. Ele foi o sacerdote daquele ano. O Senhor o escolheu aquele ano para fazer expiação pelo povo e para trazer a novidade, um profeta. Gente, só estudando a palavra assim é que a gente aprecia com clareza a beleza que é todos esses acontecimentos há 2000 anos atrás. Eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. O Senhor me fez fazer. Eu não estava pensando em fazer esse vídeo ainda, mas o Senhor me mostrou por 2 vezes que era para eu fazer. Eu estou fazendo e vou colocar hoje ainda, tá? Vou colocar hoje ainda, para quem quiser ver. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você tenha uma semana maravilhosa, que as coisas acalmem no Brasil, é a nossa oração. Mas é um dia depois do outro. Gente, não vamos preocupar com o que vai acontecer daqui 10 anos, o ano que vem, não. Basta cada dia o seu mal. Não foi isso que Jesus falou para os discípulos? Por que vocês ficam preocupados com o que vai acontecer amanhã? Preocupa com o que está acontecendo agora, que é a sua conexão com o eterno, é o seu movimento espiritual com o eterno. Pensa nisso, louve o Senhor. Eu estava vendo, vai ficar longo esse vídeo, eu estava vendo um site lá do Alasca essa semana, uma transmissão viva, a live, né? Uma transmissão, naquele momento eu estava vendo e estava acontecendo lá no Alasca, e eu vi aquela paz, sabe, aquela tranquilidade, aquela mansidão, e aquilo me veio ao coração, sabe? Eu pensei, meu pai,
É assim que a gente tem que viver, sabe? Esse pessoal tá lá no fim do mundo, sabe, gente? Alasca é fim de mundo, sabe? Eles não têm, não fica pensando o que vai acontecer daqui 10 anos, não. Se eu ficar vivo até amanhã, graças a Deus, louvado seja o eterno. Bendito seja o eterno por mais um dia, é isso que a gente tem que ver. Não importa se você está aqui, se eu estou aqui na Europa, ou se você está no Brasil, ou quem está no Canadá, ou quem está na Austrália, quem está na China. Vive o seu dia e seja abençoado naquele dia. Honre o Senhor na sua vida diária, diária. É isso que a gente tem que fazer. Basta cada dia o seu. E que você louve o eterno, agradeça por tudo, por tudo, por tudo. Agradeça por tudo, pelo café que você toma, pelo chá que você toma, pelo biscoitinho que você tem, pelo prato de arroz com feijão e um ovo frito, graças a Deus. Louvado seja o eterno. Tá bom? Bye, bye.